Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia. Ontem, Deus me deu mais uma profecia a respeito das últimas coisas. E creio eu que isto se dará antes da grande tribulação. Não sei quando se dará, mas Deus me disse que em breve vai acontecer esta profecia. Para entender, é preciso você prestar bastante atenção no que eu irei ler, porque Ele me revelou e me deu uma palavra profética a respeito de algo que Ele está decidido realizar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me impediu de ir no monte hoje. Eu acordei agora, antes das 6 horas da manhã, e já ia me preparar para ir para o monte, mas o Senhor falou para mim que não precisava, que era para que eu ficasse. Aleluia! Então aqui eu subi para gravar este vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom servir a Cristo, como é bom estar unido com Ele, como é bom fazer parte, aleluia, da sua obra eterna, porque Deus está a nos preparar hoje, nesta terra, para estar com Ele, para todo sempre. E isto vai ser maravilhoso. Não importa o que passamos nesta vida, não importa as lutas, as pelejas, as batalhas, não importa. O importante é que estamos com Jesus. Aleluia! O importante é que Ele está conosco. E o braço dele é forte para nos sustentar e nos dar ânimo. Aleluia! Porque nesta vida, o crente, aquele que é chamado para fazer a vontade de Deus, é de muitos desafios. Tudo vai depender, aleluia, tudo vai depender do que ele entender da parte deste Deus. É preciso ser entendido, presta atenção nesta palavra. É preciso você ser entendido a respeito das coisas de Deus para a tua vida. Então, quem são esses entendidos? Estes entendidos são os mais achegados. Aleluia. São aqueles que fazem a sua vontade. São aqueles que renunciam os desejos da carne e se mantêm consagrados, com a vida no altar. Então, Deus fará que ele entenda o plano de Deus para a vida dele. Deus tem um plano para a tua vida. Bom, vamos ler aqui no livro de Daniel. Homem muito desejado, como diz a palavra de Deus. Daniel era um homem que era consagrado a Deus, separado para Deus, não é verdade? Para fazer a vontade de Deus, ele era um homem separado. Aleluia! E ele enfrentou grandes batalhas para compreender as coisas de Deus. Chegou um tempo que, quando ele observou que já tinha se findado os dias do cativeiro na Babilônia, então ele começou o jejum de 21 dias. Esse jejum de Daniel é famoso, todos sabem, não é? E este texto de Daniel nos dá uma grande revelação das coisas que acontecem no âmbito espiritual. Quando o crente começa a buscar a Deus, aleluia, acontece guerras, pelejas, batalhas,
aleluia, nas regiões celestes. Então, a mesma coisa aconteceu com Daniel. Deus tinha algo a relatar para Daniel. Deus tinha algo para falar com Daniel. E por isso o Espírito de Deus moveu Daniel nos 21 dias de jejum. Aleluia. E ele esteve em consagração. E desde o momento que ele começou a se humilhar diante de Deus, foi ouvida as orações de Daniel, diz a palavra de Deus, aleluia. Desde quando você inicia uma consagração em buscar a presença de Deus, tuas palavras são ouvidas diante de Deus. E muitos não conseguem descobrir o plano de Deus porque logo falham, porque desistem, porque desanimam. Aleluia. Aí é que está o segredo. Você não pode desistir. E para que o crente não desista da sua vida de consagração a Deus, ele precisa ter controle das emoções, o controle dos seus desejos. Por quê? Porque o que atrapalha uma vida consagrada é quando o crente dá vazão aos desejos da carne. Os desejos da carne são nossos inimigos. Entende? Para você ver. Até para que você faça uma consagração profunda com Deus, é preciso aniquilar o desejo da fome. Né? O desejo da fome é se alimentar. E quando você consegue, aleluia, reprimir, amarrar, manter morto os desejos da tua carne, você vai ter poder sobre o seu organismo, o seu estômago. Quando você sentir fome, aleluia, esta fome não vai te atrapalhar continuar no jejum. Mas para que você chegue a este ponto de fazer um jejum forte, como Daniel, falo por experiência própria. E muitas vezes, muitos períodos estive eu em jejum. Aleluia! Porque o Espírito de Deus me levou ao jejum profundo. Aleluia! Este jejum de Daniel, 21 dias, fiz várias vezes. Aleluia! E todas as vezes com grande sucesso. Porque a Bíblia diz que Daniel não comeu manjar desejável. Então, ele fez um jejum parcial. Muitos creem que Daniel fez um jejum com água e pão. Manjar desejável, que ele diz, é coisas suculentas, o banquete, que tinha muitos alimentos, né? Aleluia. Então, muitos acham que o jejum de Daniel não foi um jejum íntegro, aleluia, completo, mas foi um jejum parcial, um jejum incompleto. Bom, Deus me levou várias vezes a fazer um jejum completo, sem água, sem alimentação. Este é um jejum muito forte. E é preciso o crente ter muito cuidado, que pessoas há que ficam até enfermos, pessoas há que até morrem, entende? Porque o organismo para o seu trabalho na área digestiva e o estômago vai fechando. Quando você passa de 2, 3 dias de jejum, o seu estômago já fechou. E para você voltar a se alimentar, você não pode comer. Entende? Você tem que beber água na colher. Porque senão o organismo vai levar um choque. Entende? Porque ele está relaxado. Então, muito cuidado com o jejum completo. É importante você dar início com o jejum parcial. Jejum põe água, jejum com água. Jejum com água de hora em hora, de 5 em 5 horas, conforme Deus te orientar. Então, neste período houve uma grande guerra, está relatado lá, Daniel 9,
8, 9, 10, o que aconteceu. Mas o que eu quero ler está em Daniel, capítulo 12, que diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. Quer dizer, Miguel é o arcanjo que peleja pelo povo de Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, estava sendo relatado para Daniel algo muito longe estaria para acontecer. Um grande sofrimento na terra, qual nunca houve. Mas ele fala sobre o nome daqueles que estão escritos no livro. Estes vão ser livres deste tempo de angústia. Então, vamos lendo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, ele está falando que, assim como as estrelas, muitas das vezes morrem, ela apaga a morte das estrelas. De repente, elas vão se ressurgir, vão ser renovadas. A mesma coisa o povo de Deus. Você, que muitas vezes você está passando um período tão difícil, que muitos vão olhar para você e vão dizer: ih, esse acabou, esse morreu, né? Na fé. Mas de repente Deus vai, levanta você, porque o justo cairá 7 vezes o Senhor levantará. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio, outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, presta atenção, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então ele está falando aqui da grande tribulação, um tempo, e de tempos e metade de um tempo. Está falando de 3 anos e meio. Assim, os teólogos estudiosos da palavra de Deus entendem que Deus estava revelando para ele que iria chegar o tempo da grande tribulação, que iria durar um tempo, de tempos e metade de um tempo. E então, entende-se que são 3 anos e meio, como está escrito no Apocalipse. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, a gente não pode esquecer isso. Então, Deus estava revelando lá no futuro. Olha, veja bem como é que é as coisas. Daniel estava fazendo jejum a respeito da libertação de Israel do cativeiro da Babilônia, que Daniel entendia pelas palavras proféticas que esse tempo já tinha chegado, o tempo da libertação, e ainda não tinha acontecido a libertação. Então, veja só, Deus se aproveita do período de consagração de Daniel e revela coisa bem distante para acontecer.
a mesma coisa acontece comigo. Por eu manter uma vida consagrada, separada com este Deus, Deus me revela coisas do futuro, não que eu esteja pedindo. Eu estou numa grande batalha aqui, na construção desse templo, desse prédio aqui, e isto aqui é uma coisa que Deus mandou eu fazer. Aleluia. Então, muita coisa pode acontecer se eu desistir, se eu desanimar, se eu não concluir a construção. Mas eu já estou chegando no tempo que Deus já está dizendo para mim que eu vou conseguir terminar essa construção. Aleluia! Porque eu tenho me mantido firme no Senhor. Aleluia! É necessário que você se mantenha firme no Senhor, para que você possa receber coisas, as maravilhas de Deus que Ele tem e pode realizar através da tua vida. Mas é necessário você manter uma vida consagrada, uma vida separada para Ele. Você está entendendo? Prosseguindo. Pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então, quer dizer, Deus estava mostrando uma coisa tão distante que Daniel não entendeu. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, não era para o tempo de Daniel, e Daniel não precisava se preocupar, mas Deus queria deixar registrado, porque Daniel escreveu. Entende? Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Então Deus está falando sobre uma vida santa, separada. E Ele diz: provados. Deus é um Deus que nos prova como o ourives faz com o ouro, para que o ouro se torne valioso. Ele tem que ser puro, para que o crente seja valioso. Ele tem que ser puro. Então, ele precisa ser embranquecido, aleluia, purificado, embranquecido e provado. Por quê? Porque Deus sabe que a estrutura do homem é frágil, mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele dá chances e muitas chances para nós, mas muitos desistem, porque diz assim: eu não consigo. Tudo é possível àquele que crê. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olha o que eu disse. Nós precisamos ser entendidos a respeito das coisas de Deus, e para ser entendido a respeito das coisas de Deus, daquilo que Ele quer realizar através da nossa vida, é preciso ser purificado, embranquecido e provado. Entende? Aqueles que ignoram esta parte: para que fazer vontade de Deus, fazer minha vontade, só tenho essa vida. Você está entendendo? Muita gente faz isso, não é? Muita gente diz assim: para que ser santificado, purificado, consagrado, subir monte, jejuar e viver? Para que isso? Né? Isto aí é a vida do ímpio. O ímpio não quer nada com Deus. Deus te tirou lá da impiedade e trouxe para a justiça. E a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus, é entender o plano de Deus na sua vida. Por isso que no céu vai ter galardão. O maior galardão é a vida eterna. Para que mais? Porque Deus premia os seus, tá? Porque você pagou um preço, e Deus sabe qual é o preço que eu pago, que você paga, que muitos pagam, para estar dentro do plano de Deus. E para estar dentro do plano de Deus não é para qualquer um, não. Para estar dentro do plano de Deus é preciso ser ouro, purificado como ouro. Aleluia! Porque Satanás pega qualquer um, Deus não. Deus ajeita.
Deus nos ajeita, Deus nos coloca como Ele quer, e só Ele para purificar e santificar a nossa vida. Então é preciso ser entendido nos mistérios de Deus, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Hoje nós entendemos que isso significa que lá no templo em Jerusalém, quando os serviços de Deus for tirado e vir o iníquo, o homem do pecado, e tomar o domínio na Terra Santa, essas coisas irão acontecer. E diz de um tempo muito grande, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até os 1335 dias. Então ele diz um período que naquele tempo os que suportarem, bem-aventurado. Eu entendo que quando estiver chegando no período da grande tribulação, a igreja que suportar o período que antecede a grande tribulação, estes serão salvos, serão arrebatados. Entende? Então muitos querem entender o que é ser arrebatado. Arrebatado, a pessoa vai sumir, vai ficar só a roupa no chão. Eu não sei. Eu tenho um entendimento que o que vai subir é o espírito, porque a carne e o sangue não herda o reino dos céus. Entende? Porque muitas das vezes você pode entender que o seu corpo vai desaparecer. Não, você vai morrer. Eu entendo isso, você vai morrer, o teu espírito vai ser arrebatado, porque na verdade você é o que você tem dentro, é o teu espírito, isso que interessa para Deus. Deus quer o nosso espírito, Deus não quer a nossa carne. A nossa carne, essa casa aqui foi para morar na terra, e nós receberemos um corpo de glória, diz a palavra de Deus. Isso aí já é outro assunto. Eu estou dando uma palhinha aqui a respeito do que eu entendo que vai acontecer. Aí quando a Bíblia diz, das greves, quer dizer, o filho não vai desaparecer dentro do útero, ele vai morrer, ele vai ser arrebatado, o espírito dele vai sair. E ai da grávida, vai haver um grande sofrimento daquelas que estiverem grávidas naquele tempo. Mas o que eu estou falando aqui é que aqueles que conseguirem suportar um período que antecede a grande tribulação, este vai ser salvo. Então, suportar é importante. É sempre crer que dias melhores virão. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na sua sorte no fim dos dias. Então, quer dizer, Deus fala para Daniel que ele será tirado, ele vai morrer, entende? Aleluia! Ele vai morrer, mas ele terá sorte. Vamos à palavra profética que Deus me trouxe ontem, a respeito de coisas que vão acontecer antes da tribulação, assim eu entendi. E pode ser que seja muito perto. E os que estiverem vivos nesta geração vão ver isso que vai acontecer aqui. Mas é algo de âmbito espiritual. Então eu vou ter que ler, reler, fazer, para frisar bastante, eu vou ter que ler certas frases 2 vezes para que você frise bastante, tá bom? Então presta atenção. Baseado no relato, assim diz o Senhor, baseado no relato, apostasia dos últimos tempos, eu direi, farei um agravo maior, diz o Senhor. Nos últimos tempos eu enviei fome, catástrofes como enchente, terremoto, maremoto, todos foram sacudidos com a natureza, como incêndios em vários lugares, como florestas, cidades, transbordamento dos rios com as cheias. Dei além dos terremotos muitas guerras, revoluções, governos desajustados e corruptos, síndrome
constante com doenças de um modo geral, tudo para que os homens lembrassem de mim, para que façam a minha vontade. Então, voltando, para entender esse período, nós já estamos neste período. E Deus diz que Ele deu isso. Deus dá ao líder conforme a organização merece. Deus deu Bolsonaro para o Brasil neste período, porque o Brasil mereceu o Bolsonaro. Muitos não entendem isso, mas o povo de Deus entende que ele é o presidente abençoado que Deus levantou, porque muitos e muitos anos o Brasil esteve na mão de homens corruptos. Entende? Aleluia. Continuando. Muitos se arrependem, mas voltam aos erros. Então, muitos se arrependem, mas voltam aos erros. Outros preferem o pecado e o mal, o tráfico de drogas e toda sorte de drogas ilícitas para corromperem e matarem a humanidade. Então, muitos são chamados para Deus, mas eles desanimam e voltam a se corromper e caem na rede do diabo, sabe? Há poucos dias eu vi um pastor que caiu na rede do diabo. Era uma rede negra. E este pastor, se eu dissesse o nome dele, eu disse, não é possível, ele é um homem de Deus, Deus usa ele, né? Mas ele está caindo nas redes de Satanás. Por quê? Porque não tem domínio das suas emoções. Se eu não tiver domínio das minhas emoções, o que vai acontecer comigo? Eu vou fugir à ética cristã. Existe uma ética cristã que são tradições dos apóstolos que devem ser observadas. Eu não posso falar certas coisas aqui indecentes. Eu não posso ter um comportamento mundano, eu tenho que ter um comportamento santo, porque se eu sou santo por fora, se eu sou santo por dentro, vai refletir por fora. E é isso que muitos ignoram, entende? Eu tenho que refletir por fora o que eu sou por dentro. Então, quando você vê um crente muito vaidoso, você já vai enxergar o que ele é por dentro. Ele é vaidoso, entende? Você acha que eu vou levar a sério um que se diz profeta que anda igual ao mundo? Eu não vou levar a sério não. Aleluia. Eu não vou não. Porque ele não respeita as igrejas, ele não respeita as denominações, porque ele diz que tem a mente aberta, não é? Aleluia. Então, por causa da apostasia, Deus vai fazer coisas nesta geração que eu estou crendo, no nosso período. Mas vamos prosseguir a leitura, a palavra profética. Neste tempo, diz o Senhor, que eu vou dar, surgirá primeiro um clarão nos céus. E eu, o Senhor, bradarei com grande voz, voz de trovão, para armar uma emboscada maior. A ciência, os cientistas e os estudiosos dos corpos celestes verão o clarão, mas a voz todos ouvirão, quando virem o clangor de uma voz suave e estrondosa. Então Deus está me falando de um sinal no céu que vai acontecer, que os cientistas que andam, né, com seus aparelhos possantes para enxergar o que está lá longe, na lua, nas estrelas, né? Eles vão ver isso. Mas ele está falando de um barulho, de um clangor.
de um estrondo que vai acontecer, que todos ouvirão. Aos poucos, muitos se despertarão, mas não ouvirão o sinal maior que está para vir dos céus, pois darei ordem para um grande meteorito, que vai sacudir a terra, e com estrondo darei ordem para que os 4 cantos da terra mude já a circulação, ficando mais lento e estacionário. Então, o que Deus me mostrou foi uma grande pedra vinda do alto, entendeu? Um cometa, alguma coisa vai vir lá de cima, vai bater, vai vir pegar na terra, vai cair sobre a terra, e com esse estrondo tão forte todos ouvirão, mas os que estão, os estudiosos, os cientistas, vão ver o clarão. Então eu entendo que eles vão ver que está vindo na direção uma coisa muito grande que vai chocar na terra. Eles vão ver. Só eles vão ver. Vão ver o clarão. Muitos vão ver o clarão, mas não vão saber o que é. E de repente isso vai acontecer, diz o Senhor. Aleluia. E isso vai ser tão forte que a Terra vai receber um impacto que vai mudar a rotação. Entende? Aleluia. E isso é um problema, isso é uma problemática muito grande. Se acontecendo isso. Se acontecer, não vai acontecer que o Senhor disse que vai acontecer. Não adianta querer desejar. A gente disse, isso não pode acontecer, mas não adianta, porque é bíblico, vai acontecer. Não adianta querer alguém impedir que o Senhor Jesus fosse crucificado, porque iria acontecer. Sabe o que Deus determinou que vai acontecer na tua vida, vai acontecer, não adianta. Eu já contei aqui nos meus vídeos que Deus mandou falar com um certo irmão que ele ia tropeçar, que ele ia cair, ele começou a vigiar. Um dia ele esqueceu e tropeçou e caiu. E foi dentro do período que Deus mostrou, foi rápido. Não adiantou, Deus estava dando sinal para ele. Ele ia tropeçar e ia cair, ele tropeçou e caiu. Eu estou falando fisicamente, não foi espiritualmente, não, caiu na fé. Não, ele continua na casa de Deus, na igreja. Mas ele levou um tropeção, caiu, porque Deus mandou dizer para ele que o que Deus disser que vai acontecer na vida dele, vai acontecer, ainda que ele não queira que aconteça, mas vai acontecer. Assim como aconteceu com o Senhor Jesus, ele morreu. Ele foi crucificado. Pedro disse, não, Senhor, não vai acontecer isso contigo, eu vou te defender. Pedro defendeu, mas na hora aconteceu. Porque Jesus tinha sido chamado para morrer por todos nós, ser crucificado como sacrifício vivo para Deus. O que Deus determinou que vai acontecer, vai acontecer. Presta atenção. Este vai ser um sinal de guerra maior, onde os abalos celestes estarão concluindo a etapa final. Vou dizer, um homem profetizará, muitos não darão crédito, diz o Senhor, mas no seu fim muitos se assustarão. Assim diz o Senhor, virá o tempo dos estrondos celestes. Esta época já se aproxima com grande clangor. Quer dizer, já está acontecendo um grande barulho na terra. Essa pandemia é um grande barulho. E essas coisas vão mudar. Vão passar a ser um barulho lá em cima nos céus. Vou dizer, os mares surgirão estrondos que desviarão os mares, e o que era bom para uns se tornará mal, e o que era mal para outros se tornará um bem. Eu, o Senhor, o disse. Repetindo, por causa desse impacto que a terra vai receber. Aleluia. Os mares, e o que era bom para uns tornará mal, e o que era mal para outros tornará um bem. Eu, Senhor, disse.
Preste atenção, porque Deus já havia me falado há muitos anos atrás, aleluia, que Ele me daria revelações do Apocalipse. Eu não entendi, mas esses dias agora, o que mais Deus tem me revelado é as coisas que brevemente vão acontecer e coisas que vão acontecer antes da grande tribulação e no período da grande tribulação, milênio e na glória. Eu não sei o que esse Deus tem mais para revelar, mas que eu tenho que colocar no YouTube. Ore por nós. Dê um joinha aí, dê um seu like aí para fortalecer o canal. Não esquece não, antes, quando você acabar, vai lá, vai dar agora, dá logo agora. Esse dedo teu aí, liberta esse dedo aí, toca logo aí. Se você está orando por mim, diz assim: bispo, eu estou orando por você, aleluia. Dê uma palavra aí de força. Se você olhar nos nossos vídeos, não tem comentário quase nenhum. Por causa de quê? Comentário aí. Tem uma pessoa que diz assim: a paz do Senhor, já fez um comentário, né? Aí você diz aí, ó, assim, estou orando por tua vida, pelo teu ministério, para que Deus te sustente. Só Deus para nos sustentar mesmo nesses dias de grande beleza, de grande batalha, né? Vejam meus vídeos, né? Tem um sininho aí que toca quando vê um novo vídeo, né? Então vê isso aí para o sininho tocar para você, né? E você que não tem uma fotografia, uma paisagem no teu canal, coloca lá. Não precisa ser seu rosto não. No meu canal não tem o meu rosto, mas tem uma paisagemzinha lá, né? Um versículo foi a minha esposa que colocou. Coloca lá para identificar melhor o teu canal também. Então Deus te abençoe, fique na paz, Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia.